Olá amigos, como vocês vão? Aqui quem fala é o Dr. Mardelon Magno, sou advogado do escritório Alves e Passos Gomes, especialista em direito estudantil e concursos públicos. Hoje eu vim tratar com vocês sobre uma etapa muito importante na vida de muitos estudantes e também concurseiros, que é relacionada com a fase de heteroidentificação ou preenchimento de condições para obtenção de cotas raciais. Bom, talvez você nunca tenha ouvido falar disso, ou pelo menos não conheça bem como funciona. Mas saiba que nos exames e fases de concursos públicos ou para o ingresso na universidade, essa é uma das fases mais importantes. E se você se identifica como pessoa parda ou como pessoa preta, você deve conhecer. Vamos lá! Em um país miscigenado e diverso como o Brasil, são muito comuns essas discussões sobre a identificação racial, bem como a elevada repercussão e também relevância deste tema, ainda mais quando se coloca na mesa os tópicos sobre desigualdade social e políticas públicas. Assim, para combater e diminuir as desigualdades que assolam o nosso país, é certo que várias políticas públicas foram criadas com essa finalidade de diminuir a desigualdade social e racial que infelizmente existem no Brasil, em verdadeiras ações afirmativas de grande relevância para o desenvolvimento e construção da nossa nação e do nosso país. Neste contexto de reduzir as mazelas e desigualdades raciais, surge a promulgação da política de cotas raciais, iniciando a positivação legal no ano de 2012, inicialmente pela Lei de Cotas, a Lei 12.711 de 2012, voltada inicialmente ao ingresso na universidade e posteriormente pela Lei 12.990 de 2014, a qual reserva às pessoas negras 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista, controladas pela União. Apesar dos avanços e do desenvolvimento alcançado até então com relação ao preenchimento das condições para o encaixe como cotistas, muitos candidatos enfrentam dificuldades e barreiras para o efetivo ingresso, seja na universidade, seja na tomada de posse em um concurso público. Isso porque, para preencherem e fazerem jus a esse direito, é certo que os candidatos que se autodeclaram pretos ou pardos devem submeter-se ao chamado exame de heteroidentificação pela banca examinadora, que, em suma, visa demonstrar se o candidato preenche ou não as condições para ser considerado como tal, e assim ingressar na condição pretendida. Porém, essa é uma questão delicada e subjetiva, já que o preenchimento dessas condições vai muito além da simples identificação da tonalidade de pele. Isso porque o examinador deve se atentar a uma série de outras características físicas. Além dessas questões básicas, outros temas são também de igual importância, como a referência e conhecimento dos antepassados do candidato e sua ancestralidade, bem como exames dermatológicos e antropológicos, que podem ser usados para a garantia das satisfações para o postulante se enquadrar nas limitações que a reserva de vagas permite a ele se enquadrar. Bom, sabendo disso, caro candidato, você já pode se preparar para a realização de uma melhor fase no exame. Mas, como eu disse anteriormente, como essa fase tem uma veia subjetiva, ou seja, que depende daquilo que o avaliador vai determinar, vai pensar sobre o caso, diversas razões podem ser apreciadas de uma maneira correta e isso repercutir, infelizmente, em prejuízo a você. Assim, não é incomum vermos candidatos que preenchem as condições fenotípicas previstas no edital serem prejudicados na avaliação realizada pela banca examinadora. Se isso acontecer, o que poderia ser feito na prática? Bom, essa é uma pergunta que muito chega até aqui no nosso escritório. Saiba que você não está sozinho e, além disso, há recursos que podem ser feitos para reverter essa situação de irregularidade no seu exame. Caso isso aconteça com você, a primeira coisa a se fazer é esfriar a cabeça, é realmente ficar calmo. Em seguida, é plenamente recomendado que você procure um advogado especializado em demandas estudantis e de concursos públicos, além dessa questão de cotas raciais e heteroidentificação,
para uma análise mais aprofundada e analisar a situação como um todo junto a você. Identificando as falhas apresentadas pela banca que vem ocasionando esses prejuízos, é necessário inicialmente apresentar um recurso administrativo, apontando os equívocos da banca para que ela própria possa realizar a avaliação e corrigir os erros apresentados. Caso a banca, por si só, não aceite o recurso administrativo, saiba que não está perdido. Ainda é possível se dirigirmos à via judicial, ou seja, entrarmos com um processo judicial, com uma demanda para buscar justamente o direito violado. É importante lembrar que a via judicial garante uma maior capacidade probatória, de forma que é possível juntar vários documentos e provas para ilustrar o seu direito, destacando que além de você possuir atributos físicos, fenotípicos e familiares que destacam uma condição, e a sua autodeclaração também pode ter validade, pois o próprio STF já se posicionou em certa oportunidade em tal sentido. Assim, prezado candidato, lembre-se sempre de seguir as regras previstas no edital, mas tenha sempre consigo outros elementos e documentos que ilustram a sua identificação, pois isso pode ser necessário. De toda forma, saiba que é possível recorrer à via judicial para garantir tal direito, caso ameaçado ou violado. Um forte abraço, estamos à disposição para o que precisar, e qualquer dúvida é só chamar no nosso WhatsApp, cujo número segue aqui na descrição do vídeo.